Ami, vamos estudar a super paraxá dessa semana? Vamos! Mas em que paraxá nós estamos? A gente tá na paraxá Vaerá. E nessa paraxá, Hashem começa a punir os egípcios por todas as maldades e crueldades que eles fizeram quando eles escravizaram os judeus. Eles fizeram os judeus fazerem um trabalho muito pesado e eles foram escravos por muito tempo. Então agora Hashem falou, chega, agora está na hora de libertar eles e punir os egípcios por toda a maldade que eles fizeram com os judeus. Então Hashem trouxe 10 pragas sobre o Egito. A primeira praga é a praga do sangue. E nessa praga, o rio Nilo, o principal rio de qual vinha toda a água do Egito, ele virou sangue. E aí não dava mais para beber. E por mais que os egípcios eles eram nojentos e até talvez pudessem beber sangue, Hashem também fez com que todos os peixes também morressem. E aí aquele sangue ficou tão repugnante, tão nojento e tão mal cheiroso que até os egípcios não conseguiam beber aquilo. E mais ainda, não só a água do rio Nilo virou sangue, mas também toda a água em todo lugar do Egito virou sangue. Os poços, os copos d'água, tudo virou sangue. Não tinha mais água no Egito. E também que apareceram poças de sangue no meio do nada. Por exemplo, um egípcio sentava na cadeira dele e de repente ele descobria que ele estava sentado numa poça de sangue. E aí, os egípcios eles ficaram com muita sede, porque não tinha mais água para beber e nem o sangue dava para beber. Então eles não tinham água, eles estavam com sede. Aí eles ouviram que para os judeus não tinha essa praga. Na terra que os judeus moravam, que chamava Goshen, o rio ele continuava a água normal. Então, eles foram para lá para tentar pegar água, mas acontecia um milagre. Toda vez que eles pegavam a água virava sangue. Eles não conseguiam beber. Eles até tentaram beber do mesmo copo que um judeu, mas enquanto que o judeu ele bebia água, o egípcio bebia sangue, não tinha jeito. Até que os egípcios eles decidiram comprar o copo de água dos judeus. E aí sim, quando eles compravam o copo de água permanecia água e não virava mais sangue. Aí eles conseguiam beber. E com isso, os judeus eles ficaram muito ricos. A segunda praga é a praga dos sapos. Que de repente, do rio Nilo, saía um sapo enorme, feio e horroroso. Aí os egípcios começaram a bater nele para matar ele. Mas acontecia um milagre. Quando eles batiam naquele sapo para matar o sapo ele cuspia outros sapinhos. E aí então a terra do Egito ficou cheia de sapos. E os sapos, eles pulavam em tudo quanto é lugar e atrapalhavam todo mundo. E o pior de tudo, eles ficavam coachando, fazendo barulho de sapo o dia inteiro. E tinham tantos sapos que não dava para ouvir o outro. Um egípcio falava, oi, mas o outro egípcio não conseguia ouvir, porque ele só ouvia sapos coachando. E também à noite, eles não conseguiam dormir, porque estavam simples sapos coachando. E até mesmo, quando eles iam beber um copo d'água, os sapos pulavam dentro daquele copo e aí eles bebiam sapinhos. Era muito nojento. A terceira praga foi a praga dos piolhos. De repente, todo o pó do Egito ele se tornou piolho. E os piolhos subiram nos animais e nas pessoas. Eles estavam se coçando e coçava muito. E eram piolhos enormes. Alguns piolhos tinham o tamanho de um ovo de galinha. A quarta praga é a praga dos animais ferozes. Hashem trouxe muitos animais ferozes, leões, tigres, ursos, todos os animais ferozes que existiam no mundo. Hashem trouxe todos eles para o Egito. E eles começaram a matar muitos egípcios. Então os egípcios se esconderam nas casas deles. Eles se trancaram lá dentro. Mas Hashem fez com que os animais conseguissem abrir as portas das casas e também invadirem as casas. E eles atacavam os egípcios mesmo dentro das casas deles. A quinta praga é a morte dos animais. Porque os egípcios eles estavam nos campos deles com os animais. E de repente os animais começaram a morrer. A ovelha morreu, o boi morreu, a vaca morreu. Todos os animais que estavam no campo morreram. E aí os egípcios perderam todos os animais deles que estavam no campo. A sexta praga é a praga de uma doença de pele chamada furúnculo.
furúnculo. É tipo uma bolha, mas é uma bolha que dói muito. E aí os egípcios, eles ficaram cheios de bolhas no corpo inteiro. Eles não conseguiam ficar confortáveis, porque quando eles sentavam, aí as bolhas doíam. E quando eles ficavam de pé, as bolhas dos pés doíam. E quando eles deitavam, as bolhas das costas doíam. Então eles não conseguiam relaxar, eles estavam sempre com dor em algum lugar. A 7ª praga foi a praga do granizo. E você imagina, o Egito, ele era um deserto. No deserto não chove. Quanto mais, não cai granizo, não cai gelo. Mas Hashem fez com que viessem nuvens. E dessas nuvens caíram granizo. E não era um granizo comum. Esse era um granizo enorme. Ele era do tamanho de pedras. E pedras enormes. E aí então, quando eles caíam em cima de uma pessoa ou de um animal, eles simplesmente matavam a pessoa. E também que esses granizos, eles eram por fora gelo, mas por dentro eles tinham fogo. E por mais que geralmente o gelo, ele apaga o fogo e o fogo, ele derrete o gelo, nesse granizo isso não aconteceu. Os dois trabalhavam juntos. Então, era uma praga tão assustadora que até mesmo os trovões, quando trovoava, esses trovões eram tão fortes que eles acabavam matando os egípcios, só dos trovões, só de ouvir o trovão. E essa praga, ela foi muito medonha. Então, o faraó, ele chegou para Moshe e falou: Moshe, por favor, reza para essa praga acabar. Eu prometo que se essa praga acabar agora, enquanto você está rezando, eu vou libertar todos os judeus. E Moshe falou: tá bom. Então ele rezou para Hashem. E Hashem fez a praga parar. Mas tinha um problema. Alguns granizos, eles estavam no meio do caminho de vir para a terra. Então o que aconteceu com esses granizos? Eles não podiam mais cair porque Moshe rezou para parar agora, imediatamente. Mas também, eles não podiam voltar. Granizo não volta para o céu. Então o que aconteceu com eles? Então esses granizos, Hashem pegou eles e está guardando eles. Porque quando chegar Mashiach, Hashem vai usar esses granizos para punir todas as pessoas perversas que fizeram maldades para o povo judeu. Então, a praga acabou. E Moshe veio para Paró e falou: Paró, agora você prometeu. Você vai libertar os judeus agora? E o faraó falou: não, eu estava mentindo. É óbvio que eu não vou cumprir minha promessa. E disso a gente aprende que a gente tem que sempre cumprir a nossa promessa. Não pode prometer na hora da dificuldade: eu vou fazer 1000 coisas para você se você me fizer isso. Mas aí quando a pessoa cumpre um favor para mim, eu falo: não tô mais afim de te fazer nada, de te recompensar. Não, tem que sempre cumprir nossa promessa. Se a gente promete fazer alguma coisa, tem que cumprir. Senão a gente é tão perverso quanto esse faraó. E as últimas 3 pragas estão na próxima paraxá.